Saudações de paz, meus irmãos. Olha eu aqui de novo. Queridos, no nosso quadro de hoje, eu quero trazer à memória de vocês o tema Missões e Milagres. Missões e milagres. Se partirmos do pressuposto do cessacionismo dos dons espirituais, esse conteúdo de hoje não terá relevância nenhuma. Porém, ao mesmo tempo que não haverá relevância, ficará uma grande questão para os adeptos do cessacionismo responder, ou uma problemática a ser solucionada. Como eu sou adepto da teologia pentecostal, então eu descarto esta teoria teológica chamada cessacionismo, cujos dons espirituais e alguns fenômenos da igreja primitiva ficou apenas nos anais da história e restrita àquele tempo. Contudo, queridos, eu acredito piamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e acredito na atualização dos dons espirituais e dos fenômenos espirituais que ocorreram lá na igreja primitiva, no ministério apostólico, instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, queridos, relembro ao falar desse assunto de uma noite, quando saía de um culto e ao passar na frente de uma residência, parar aqui para conversar, ao passar na frente de uma residência, lembro que vi algumas pessoas aglomeradas ali na porta daquela casa, e aquela era a casa de um homem que eu sempre costumava sentar na calçada para tomar um cafezinho com ele e conversar. E ao sair do culto, deparei-me com esta cena de pessoas entristecidas, chorosas, frente a esta casa. Estava acompanhado de um obreiro. Perguntei para ele se estava acontecendo alguma coisa com o nosso amigo. E ele prontamente me respondeu que este amigo tinha ido para uma outra cidade fazer uns exames. E ao chegar lá, a notícia que ele recebeu dos médicos não foram boas notícias. Recebeu a notícia de que ele estava com os dias contados da sua vida, visto que um problema se desenvolveu em seu corpo e este problema não tinha cura e aquele homem tinha poucos dias de vida. Então eu entrei naquela casa e solicitei da esposa daquele homem a permissão para fazer uma oração neste cenário aqui, ó. Enquanto eu falo com vocês, vocês admiram aí o pé de mandacaru. Então, queridos, eu chamei as pessoas que estavam do lado de fora, ali na porta, sentados, outros de pé, tristes, outras pessoas chorosas,
eram filhas, parentes e alguns amigos. Então eu solicitei que as pessoas entrassem e aquele homem estava dentro de uma rede, não esboçava muitas reações, movimentos, e ao me aproximar daquela rede, as pessoas adentraram a residência, dado ao meu pedido, e então eu disse, eu quero fazer uma oração. E a família prontamente, concedeu. Na verdade, nesses momentos, dificilmente nós teremos uma reação contrária a essa. A permissão para orar por alguém que não está muito bem. Então, raramente alguém nos proíbe. Você pergunta assim, missionário, já aconteceu isso contigo? De querer orar por alguém que estava em fase terminal da vida por conta de uma doença e a pessoa não querer? Por incrível que pareça, já. A pessoa não quis, além de não querer, e ainda usou um palavrão se referindo à oração que eu queria fazer. Lamentavelmente, essa pessoa não demorou muito, ela veio a falecer. E eu mesmo quem fiz a cerimônia fúnebre a pedido da família. Então, queridos, eu me dispus a orar por aquele homem. Eu me lembro da oração que eu fiz. Eu me lembro. Eu me lembro que hoje o sol se pôs, não mais cedo. Eu é que atrasei, estava fazendo umas edições de vídeos. E aí quando olhei para o horário já estava acima do horário que normalmente eu costumo. Mas vamos lá. E eu me lembro que eu orei por aquele homem, repreendendo o espírito de morte, ministrando saúde sobre ele. E eu disse assim, na minha oração, naquele momento. Eu falei, Senhor, esse homem vai voltar a Salvador. Ele foi fazer o exame em Salvador. Esse homem vai voltar a Salvador. E ele vai fazer novos exames. E na autoridade que há no teu nome, não haverá câncer. Não haverá doença neste homem. E com as mãos sobre a cabeça daquele homem, eu fiz esta oração. Ministrei sobre aquele homem e uma lágrima rolou pelo canto dos seus olhos. Passou-se os dias, eu saí, agradeci as pessoas ali da casa, a família, e passou-se os dias, eu viajei para atender algumas agendas. Quando retornei, uns pipocos de fogos. Aí eu perguntei para minha esposa, falei, não é São João, o que é que está acontecendo? Tem alguma coisa aí que eu não estou sabendo? Ela disse, tem. Aquele homem que você orou naquela noite, ele realmente voltou a fazer novos exames e foi comprovado pela medicina que não havia mais câncer, não havia mais doença, e agora ele está soltando fogos aí para comemorar pela bênção que ele recebeu. Queridos, eu logo fui visitar aquele homem, bastante feliz, eu bastante alegre por ter sido instrumento de Deus para proporcionar este feito, este milagre. Obviamente que não foi eu, porque eu não posso fazer nenhum milagre. Mas a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Deus, pela sua infinita e multiforme graça e misericórdia, honrou a oração desse simples servo e realizou um milagre na vida daquele homem. E aquele homem realmente comprovou que quando os médicos fizeram uso dos exames, dos novos exames, não encontrou e disse, nós não temos outra coisa a dizer senão o Senhor viveu e está vivendo um milagre. Então eu pergunto, queridos, como não acreditar
em milagres. Como pregar o cessacionismo das manifestações extraordinárias espirituais que Deus pode fazer na vida, através da vida de alguém, na vida de alguém, nos nossos dias. Assim como fez nos dias de Paulo, nos dias de Pedro, nos dias de João, nos dias de Cristo, lá no primeiro século da era cristã. Como não acreditar? Eu acredito, queridos, e digo nesta reflexão de hoje, que missões e milagres são combinações perfeitas e o missionário não deve jamais ser dominado pela incredulidade ao ponto de achar que não deve orar pelas pessoas que estão enfermas, preocupando-se consigo próprio. Não. Quantas pessoas que deixam de ser instrumentos de Deus, de orar por alguém que está enfermo, por um simples sentimento. E se, quando você ora por um milagre, quando você ora por alguém que está precisando de uma visita de Deus, você não deve focar no e se. Você deve usar a sua fé, acreditando que Deus vai honrar a sua oração e vai realizar aquele milagre. Se você me pergunta, missionário, quando você orou por aquele homem, você em algum momento se sentiu dominado por esse e se? Isto é, e se Deus não curar? E se Deus não fizer? Não, queridos, eu confesso para vocês que no momento que eu estava orando, naquele momento que eu determinei com aquelas palavras que aquele homem voltaria a fazer novos exames e ele não mais constataria problemas algum, ou os exames não confirmariam problemas naquele homem, eu não fui em nenhum momento dominado pela dúvida. Obviamente que depois eu fui refletir sobre as minhas palavras de oração e fiquei temeroso. Depois, não durante, mas depois eu fiquei temeroso porque eu fui muito enfático. Vai voltar a fazer outros exames e não vai constar problemas nenhum. Então, queridos, missões e milagres, a combinação é perfeita e o missionário deve fazer uso da autoridade, do poder de Deus, da fé que o Senhor outorgou para que o missionário use na obra missionária e proporcione milagres na vida das pessoas. Portanto, essa é a reflexão de hoje sobre missões e milagres, combinações perfeitas. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém.